muito bacana, pessoal, é muito legal, que ele fala sobre comunicação e gestão de pessoas. Além de ser um tema muito bacana, muito interessante, é muito polêmico e é muito difícil, né? Quando a gente fala em comunicação e gestão de pessoas, comunicação a gente já falou bastante nas aulas passadas, né? Da dificuldade que a gente tem, de algumas pessoas têm de se comunicar, outras não, né? Agora, a gestão de pessoas é o primeiro momento que a gente traz aqui. E é um assunto muito importante que a gente tem que trabalhar, né? Então, eu vou começar a aula dizendo assim, que gerir pessoas é um processo de contínuo aprendizado. O processo de gerir pessoas é contínuo, né? Então, a gente nunca sabe, a gente nunca chega no topo falando assim, olha, eu sou master top em gestão de pessoas. Não. Por que não? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, isso é um tema bastante polêmico que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Bom, e voltando ao assunto, né, de gestão de pessoas, eu acho que eu já disse isso para vocês aqui em sala de aula, como a gente já falou, se você que tem irmãos e vocês são completamente diferentes, são raros os irmãos que têm a mesma forma de pensar, a mesma facilidade, né, de se comunicar, a mesma clareza, imagina dentro de uma empresa, né? Então imagina aí que futuramente você vai trabalhar numa empresa que tem mais de 10 mil funcionários. Como é que a gente faz para fazer esse processo de comunicação? É extremamente complexo, né? Então, é um processo de aprendizagem. Então, hoje você começa aí a aprender um pouquinho sobre o que é a gestão de pessoas, né? Vamos lá? Bom, então o que a gente vai ver hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação e o gestor, né? A liderança e a comunicação. Vamos falar também sobre o que é o feedback, né? E como que faz um feedback, os modelos de comunicação para a empresa e as plataformas digitais e a nova comunicação empresarial. Então, veja, é um tema bem amplo, né? Ele é bem recheado com um monte de coisa e é óbvio que você vai conseguir usar tanto na sua vida profissional, né? Que você está galgando, que você está estudando aí para ser um engenheiro, para ser um tecnólogo, mas também para a questão da sua vida pessoal também vai te ajudar bastante, né? Porque quando a gente fala em gerir pessoas, não é só no corporativo, não é só dentro da empresa, é na vida pessoal da gente também. E isso é muito complicado, né? Então, eu sempre digo que quando a gente trabalha com gestão de pessoas, a grande vantagem não é só você aprender a gerir pessoas dentro da empresa que você gerencia, mas também como um todo, dentro da sua casa, com a sua família, com seus amigos, né? E principalmente você, né? E aí tem um ditado muito clássico que a gente diz assim, que quem conhece o outro se conhece, né? Então, existe uma premissa básica. Para a gente entender o outro, a gente precisa se conhecer primeiro. E assim a gente consegue conhecer o outro, né? E é um processo de muita maturidade. Então, quando a gente fala em gestão de pessoas, também é um desenvolvimento pessoal, né? Então, tente olhar isso, né? Hoje aí, utilize você como o seu próprio modelo de aprendizado, tá bom? E é óbvio que a gente vai usar vários modelos também, além de você mesmo, tá bom? Vamos lá? Bom, quando a gente fala de comunicação e o gestor, né? Primeira coisa, a gente está muito acostumado a falar chefe, né? Meu chefe, né? Hoje em dia, dentro das organizações, um termo que a gente usa é gestor ou líder, né? Mas gestor é bem comum. Meu gerente também é bastante comum, né? Então, qual é a premissa básica da liderança? Quando a gente fala em liderança, na verdade, a palavra mesmo quer dizer liderar, né? A palavra, ela vem de um derivado que diz servir. Então, a palavra líder quer dizer servidor. Olha que legal. Então, para a gente conseguir fazer uma comunicação muito clara, é exatamente isso. É ter uma liderança, mas mostrar exemplo, saber servir, né? E saber desenvolver novas competências nas pessoas. Já digo de antemão que quando a gente está num processo de gestão, entenda uma coisa, a gente não está aqui para agradar ninguém, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho, né? E que muitas vezes a gente não consegue agradar a todos. Então, óbvio que você, como gestor, você vai ter uma equipe que você lidera que vai gostar muito de você, uma equipe que vai gostar médio de você, e uma equipe que não vai gostar nada de você, né? Qual é a importância disso, né? Ela existe? Essa é uma pergunta que eu faço para você. É importante que você agrade a todos? Essa é uma pergunta que eu faço para você. E aí eu vou te dar a resposta, né? Não é importante que a gente agrade a todos. Ninguém é obrigado a gostar da gente, não é verdade?
mas é muito importante que a gente dê condições de trabalho para todos, independente das pessoas que gostam ou não da gente. Então, primeira coisa, né? Para a gente fazer um trabalho de comunicação funcional, enquanto você, que vai ser um futuro gestor ou já é um gestor, é importante que você tenha uma palavrinha aí que te ajude bastante, que é a impessoalidade. O que significa impessoalidade? Eu não faço gênero de escolhas de pessoas. Por exemplo, eu tenho os meus amigos que trabalham comigo, então eles vão ser beneficiados. A gente vai ter uma vida social em comum. Eu tenho os outros colegas de trabalho que não trabalham comigo, que não convivem comigo, então eles estão fora da minha equipe. Não é assim, né? Então, a importância de separar as coisas, de separar os relacionamentos, né, de amizade, a importância de separar as questões, a gente teve uma divergência de ideias, isso não tem problema nenhum, né? Já diz um ditado que a gente fala dentro da gestão, que a gente fala assim, quanto mais gente diferente na equipe, melhor. Por quê? Porque a equipe cresce, são opiniões diferentes, e isso é muito bem-vindo, tá bom? Então, aí, quando a gente fala em comunicação e gestor, muitos dos problemas da comunicação é pela falta ou por falha da comunicação. Então, a gente tem que estar conversando o tempo todo, né? Agora, quando a gente fala de falha de comunicação, é uma coisa bem interessante que a gente aprendeu na aula passada, porque muitas vezes o que a pessoa fala, o outro não compreende. E às vezes a gente tem que usar métodos diferentes para conseguir chegar até a informação, né? Por N fatores, de interpretação do outro, por modelos hierárquicos, né? Que a gente já usou em alguns exemplos na sala de aula, como, por exemplo, a forma com que você fala no e-mail, que a gente fez até uma brincadeira, tal, né? Então, isso é muito importante, que a gente tenha esse tipo de atenção, tá? Um outro item, a comunicação é espelho da cultura empresarial, sim. Existem empresas que têm uma cultura empresarial, por exemplo, vou usar um exemplo, tá? Que é muito mais formal. Então, uma empresa que tem um comportamento muito mais formal, você vai tratar o outro de senhor, da senhora, né? Vai ter um comportamento muito mais diferenciado, né? Já tem empresas que não, que tem um comportamento um pouco mais descolado, né? Um comportamento mais sutil, mais alegre. Depende muito do perfil da empresa, né? E depende muito do que o dono da empresa quer com que ela se demonstre, né, dentro do mercado. Então, isso é uma coisa também bastante importante para vocês levarem em consideração. Mas sempre a comunicação é o espelho da cultura. Então, por exemplo, se você já trabalhou em mais de uma empresa, você vai ver que tem empresas que são super formais na tratativa, no e-mail também, né? E tem empresas que não, tem empresas que são tem um formato muito mais impessoal, mais tranquilo, né? Então, isso depende muito do quê? Do modelo da organização, né? Então, você que está entrando na empresa, você tem que se adequar. Eu já trabalhei em empresas bastante tradicionais, que tinham um movimento aí, um espelho muito hierárquico, muito tradicional, e já trabalhei em empresas que tinham um movimento muito mais descolado, muito mais livre, muito mais alegre, né? Qual que é a melhor? As duas, né? E é bom por quê que é bom? Porque eu aprendi os dois modos diferentes de trabalhar. Então, normalmente, quando eu entro numa empresa, eu pergunto, é uma empresa mais formal? Como que o senhor quer, ou você quer a tratativa com as pessoas? Isso aí é uma coisa muito legal, de você entrar na empresa e já demonstrar como que o outro, como gestor, ele percebe isso para você, né? Então, esse excesso de formalidade é essencial, não é? Qual é o formato de trabalho de vocês? Então, isso é uma coisa importante, até para você afinar a comunicação. Então, eu ainda sou uma linha um pouco mais tradicional, mas eu venho de uma linha bastante descolada. Quando eu entrei numa empresa muito tradicional, eu gostei muito da ideia. E achei muito bacana esse modelo mais tradicional. Então, você vai vendo aí que você vai dosando e vai se moldando ao perfil também, onde você se encaixa com a empresa, né? A comunicação é orientadora das ações, sim. O que nós vamos fazer? Nós estamos com um problema aqui, temos um problema. E aí, como que a gente vai resolver isso, minha gente? Né? Já vou dizer uma coisa para vocês que eu falo muito para a minha equipe. Não importa quem errou. E também não importa ficar falando, foi o fulano que fez errado, um jogando o time, o time de lá que fez isso aqui, o time de cá que fez isso aqui. Não. Esse não é o propósito da liderança. O propósito da liderança é acertar, para que todo mundo sofra menos.
e para que todo mundo fique satisfeito, né? Então, isso é um ponto bastante importante, que você tenha aí o que você quer passar como gestor de forma de comunicação. Então, um dos itens da minha gestão, que eu falo muito, é isso: não importa quem errou. O importante é a gente acertar, fazer as devidas correções e todo mundo ter mais qualidade no dia a dia de trabalho, tá bom? Então, isso é muito importante. Um bom administrador tem que ser um bom comunicador? Penso que sim, né? É óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Eu sempre digo que o gestor ele tem que usar aquele filtro de osmose reversa, sabe? Que é bem fininho, que ele filtra tudo, né? Para tomar bastante cuidado com o que ele fala, né? Isso é muito importante, né? Então, primeira lição: falar o que você pensa é fora de cogitação. Segunda lição: coloca um filtro bem fininho aí para que você tome bastante cuidado, né? A osmose reversa, vocês vão aprender daqui a pouco. Ela vai filtrando por vários filtros até chegar ali na purificação da água, né? Então, entenda, a gente realmente tem que filtrar bastante quando a gente é gestor. Mas, às vezes, é preciso também se posicionar. Isso não significa que você não se posiciona, tá? Um bom engenheiro tem que ser um bom comunicador, sem nenhuma dúvida, né? E o engenheiro, tecnólogo, né? O profissional aqui que está nos ouvindo. Eu sou engenheira, vocês sabem disso, e o processo de comunicação foi um aprendizado muito grande, porque o engenheiro é um cara muito mais analítico, não gosta muito de conversar, não gosta muito de falar, né? Mas hoje em dia, se a gente não se adequar, se a gente não copiar o processo de comunicação, a gente não consegue sobreviver dentro de uma empresa, né? A não ser que você não seja um gestor, né? Aí é a outra questão, mas se você é um gestor, você tem que se comunicar. Óbvio que você não precisa ficar fazendo social, mas você tem que trazer comunicação de forma assertiva em todos os movimentos que você vai fazer dentro da empresa, tá bom? E aí tem alguns tipos, né, de comunicação. Tem as qualidades gerais, que são os valores incorporados. Eu vou falar de todos e já volto, tá bom? A gente tem as qualidades específicas, que são relacionadas à área de administração, e ali falar um pouquinho sobre liderança e comunicação, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre as qualidades gerais, né? Que são aqueles valores incorporados que a gente chama, né? Olha só, normalmente as organizações, elas sempre vão ter nas atividades dela ordenar, priorizar, delegar, né? Gerenciar e os objetivos de cada coisa. Então, vamos pegar um exemplo. Você está trabalhando numa empresa, onde a empresa é uma empresa boa, uma empresa de médio porte, mas é uma empresa ainda que precisa evoluir muito. E você percebeu que tem muitos problemas, por exemplo, de processos. Precisa organizar, né? Mas, quando a gente fala nisso, tá bom, então tá, eu vou organizar. Só que as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. E priorizar também é importante, né? Isso aqui é prioridade, ó, isso aqui você não pode, isso aqui é ponto focal, isso aqui é prioridade, né? E delegar, né? Também é prioridade. O gestor que é centralizador, ele não consegue dar conta de tudo hoje em dia, né? Então, uma pessoa que está num cargo de liderança numa empresa, onde ela não delega, esquece. O grande problema é que é delegar para quem e como, né? Porque a gente sabe do grau de dificuldade que a gente tem hoje em dia em fazer uma boa delegação e para quem delegar, né? Porque hoje em dia a grande dificuldade é encontrar parceiros dentro da linha abaixo do seu guarda-chuva, né? A que está na sua gestão, que faça a coisa direito, né? E que interprete de forma inteligente e objetiva o que você precisa, né? Então, isso é bastante complexo, né? A gente tem que começar a pensar muito nisso. Vocês ouvindo minha aula, eu acredito que vocês devem estar pensando, poxa, professora, como é difícil achar uma mão de obra de operação boa. É verdade, né? A gente está falando aí de Brasil, né? Eu estou falando com alunos do Brasil inteiro. E é uma dificuldade muito grande. Existem regiões que são melhores, existem regiões que são muito piores, né? Mas a gente precisa realmente, às vezes, eu gosto muito de pegar uma pessoa que às vezes nem tem experiência e eu ensinar, né, e desenvolver essa pessoa, do que já pegar alguém com experiência e que ela acabe ali depois gerando maior dificuldade, né? Então, são pontos para a gente analisar, né? Uma outra coisa que são valores dentro de uma incorporação é a honestidade, a sinceridade, a coragem, a pontualidade, a polidez, a prudência, o respeito, o equilíbrio e tantos outros.
Eu coloquei honestidade primeiro porque quando a gente vai fazer um processo seletivo, eu especificamente eu peço assim para a psicóloga que vai fazer a análise do candidato. Analise se ele tem honestidade. Esse é o primeiro item, gente. O primeiro item de todos que eu peço para analisarem, honestidade. Analise, né? Mas quando a gente fala em honestidade, a gente não está falando somente de dinheiro, porque quando a gente fala de honestidade, normalmente o que vem na cabeça da gente é assim, a pessoa vai furtar um bem, um dinheiro. Não. Veja, que quando a gente fala em honestidade, a gente está falando de honestidade, a gente está falando de caráter, do que o indivíduo é na essência dele, entende? Então, uma pessoa que chega atrasada todo dia, ela não está sendo honesta. Uma pessoa que mata o trabalho ali, sei lá, ela trabalha 8 horas e faz 3 horas de hora extra, porque ela não dá conta. Por quê? Porque ela não trabalha o horário dela certo, né? Isso é falta de honestidade, né? Ter coragem de falar as coisas de forma coerente, sem ofender ninguém. Olha, eu discordo do que você está me dizendo, eu discordo disso, a gente poderia fazer de outra forma. Isso é transparência, né? É honestidade, né? Sinceridade. Se alguém pergunta para você, o seu superior, olha, a gente tem esse problema, né? Me ajude a analisar. Olha, sinceramente, acho que o senhor poderia ir por esse caminho. Analise. Isso tudo é honestidade. Né? Tomar cuidado com as coisas, vem a palavra prudência, né? Cuidado com a forma de agir, conforme tratar as pessoas, isso é honestidade, né? Então, quando a gente fala nesses termos aí, são termos que, quando você está no processo seletivo e quando você entra na empresa, são valores incorporados dentro de toda e qualquer empresa. Esses valores são pontos muito fortes, tá? O outro item é a criatividade, curiosidade e senso crítico em relação aos desafios do cotidiano. Bom, isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque uma pessoa criativa, ela consegue trazer soluções para o que não tem, ou para algo que não desenvolva muito bem, né? E quando a gente fala no brasileiro, não sei se vocês sabem, mas o brasileiro, analisado por nós e por muitas empresas fora, eles sempre falam que o brasileiro é um cara muito criativo, né? Independente da área, a gente realmente tem muita criatividade. Por quê? Porque a gente consegue fazer com pouco, muito. A gente consegue trazer evolução, a gente consegue trazer tantas coisas importantes no processo de criação, de desenvolvimento, de melhoria, com tão pouco. Por quê? Porque o brasileiro, ele realmente é muito criativo. Por quê? Porque ele está acostumado a lidar com pouco dinheiro. Né? Não estou dizendo que as pessoas dos outros países não são, não é isso. Mas a gente consegue trazer soluções, muitas vezes, com muito pouco. Por exemplo, eu gostaria muito que vocês lessem um livro que fala de Samuel Klein, né? O nome do livro é A Casas Bahia. É um livro muito legal. Na próxima aula eu vou perguntar se vocês pelo menos procuraram a sinopse aí, né? É um livro muito bacana, que é um livro que conta a história de Samuel Klein. Depois, se vocês quiserem, eu conto para vocês. Tá bom? Um pouquinho ali, faço uma sinopse do livro para vocês na próxima aula. Me lembrem aí, tá bom? E ali ele, de forma muito resumida, ele conta que numa grande dificuldade, ele veio de uma vida muito sofrida, muito difícil, e ele venceu. Veja que o dono das Casas Bahia, aonde a gente vai, tem Casas Bahia no Brasil. Olha que coisa, né? Então, é uma coisa bem bacana. Leiam um livro dele, chama Casas Bahia, conta a história de Samuel Klein, tá? E ali é um exemplo de persistência, de curiosidade, de criatividade, de dinamismo, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? E uma outra coisa é entusiasmo, automotivação para conferir brilho, né? E a tudo que se faz. O entusiasmo, eu não estou dizendo que é para você chegar assim, oh, não, não é isso, não. Mas é ficar feliz com os desafios que você tem. Eu sempre digo muito assim, que quando a gente tem algum desafio na vida da gente, seja ela profissional, seja ela pessoal, é uma grande oportunidade de aprender, né? E Deus está dando essa grande oportunidade para a gente. E é isso que vocês têm que ter muito focado, sabe? Eu sempre digo assim, que a gente sempre vê ou o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? A garrafa aqui, minha garrafinha de água, né? A minha garrafinha está meia cheia, não está meia vazia. É essa percepção que a gente tem que ter, né? Tendo otimismo, tendo entusiasmo. Porque, assim, dificuldade todo mundo tem, né? Desafios todo mundo tem, problema no trabalho todo mundo tem, problema na família todo mundo tem. Você imagina se a gente, em vez de dar aula, né, eu, a professora Camila, os mediadores e vocês, falassem, olha, gente, vamos hoje falar da nossa vida.
e a gente começasse a contar das nossas dificuldades, né? Então, eu tenho certeza que, às vezes, você até está passando por uma dificuldade muito grande, por um momento muito difícil da sua vida, pessoal ou profissional, e às vezes você olha e fala assim, caramba, tudo acontece comigo? Né? Não, não. Definitivamente, não. Acontece com todo mundo. É que a gente acha que a gente é exceção no planeta, né? E não é. Né? Nós somos em quase 8 bilhões de habitantes no planeta. Será que só eu tenho esse problema? Meu Deus do céu, não é possível, né? E a gente tem que olhar de uma forma muito diferente, né? Então, hoje eu venho falar um pouquinho aí para te automotivar, inclusive, em dizer para você que se a gente enxergar o tempo todo o copo ou a garrafinha meia vazia, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu vou continuar bebendo dessa água. Se ela chegar aqui, ó, no finalzinho, eu tenho que enxergar que ele está meio cheio, né? Ou seja, qual a condição de eu encher ele? Existe? Claro que existe. Então, vamos mudar o nosso foco, né? A gente tem que olhar as coisas como oportunidade, né? Quantas coisas que, às vezes eu escuto muita gente, muito aluno falando para mim, ai, professora, a minha vida é muito difícil, eu só tenho problema. Veja que isso é uma oportunidade que está sendo dada para você evoluir, para você crescer, né? Para você amadurecer. Será que isso não foi colocado para você ganhar mais maturidade? E mais uma coisa, será que isso não foi colocado para você para te treinar para algo muito maior lá na frente? Você não tinha pensado nisso, né? Olha só, a minha história como gestora, eu comecei a minha história na parte de gestão mesmo, com 33 anos, mais ou menos. Eu já era uma profissional que estava estabilizada, e aí fui evoluindo nesse processo de gestão de pessoas e de gestão de empresas desde os 33 anos. Então, o que acontece? É um processo tão dolorido no começo, tão dolorido, que parece que você vai sendo moldado. Conforme os anos vão passando, né, e aí já tem 15 anos que eu estou no cargo de gestão, você vai entendendo que você tem as mesmas dificuldades, só que elas são apresentadas para você de formatos diferentes. Então, olha que interessante, você vai sendo moldado num processo, vai sendo moldado, no começo dói mais, né? E depois você vai ficando um pouquinho mais experiente, a vida vai te trazendo experiência, trazendo paciência, conhecimento, né? Que o conhecimento é muito importante. E conhecer o quê? O ser humano, né? E aí a gente vai entendendo que é um processo sempre contínuo, de melhoria contínua. Observe que, e guarde isso que eu estou falando, se você está trabalhando nessa empresa e você tem um problema com algumas pessoas, analise, será que o problema também não é com você? Qual a melhor forma de você resolver isso, né? Analise. Então, é uma coisa que a gente tem que se automotivar todos os dias. Para quem não sabe, e para quem trabalha 8 horas por dia, 40 horas semanais ou 44, sabe que a maior parte do tempo a gente está no serviço. E hoje, a gente sabe que muitos dos motivos das doenças emocionais, psicológicas, né, estão muito relacionadas ao quê? À qualidade do trabalho. Então, se você olhar com um copo meio cheio sempre, vai ser muito menos doloroso. Por quê? Porque você vai sempre olhar de uma forma otimista, de uma forma entusiasmada, enxergando aquele problema não como um problema, mas sim como um desafio. Pense nisso, né? Isso é muito importante, né? As empresas olham para profissionais que pensam assim de uma forma muito diferente, pensando assim, poxa, a gente realmente tem problema, né? Mas ele está tentando resolver, a gente está tentando resolver, né? Então são coisas que a gente realmente tem que analisar com bastante cuidado. Aí a gente vem com as qualidades específicas, que elas estão relacionadas à área de administração. Aqui, quando a gente fala ali de qualidades de valores incorporados, são em todas as empresas, né? Esses itens que eu citei para vocês não é em uma empresa. Se você analisar qualquer empresa, independente do segmento, ela vai exigir isso de você, né? E você vai ter que se encaixar nesses padrões, óbvio, né? Inclusive tem empresas que fazem até testes, né? Tem vários tipos de teste, tem um teste muito legal que chama DISC, D-I-S-K-C. Esse teste é um teste psicológico que as empresas fazem para o cargo de gestão, ele é bastante utilizado e ele é muito bom.
Eu já fiz eles por várias vezes, e ele vai demonstrando aonde você tem mais capacidade, aonde você tem menos, e as formas que você tem para melhorar. Né? Então, assim, esses testes a gente começa a fazer na área de gestão desde o processo de contratação. Né? Então, primeiro a gente analisa aí o primordial, que é o que está aí, e depois a gente vai analisar o perfil daquele indivíduo, né? Em relação a lidar com pressão, existem vários fatores que esse teste indica. Então, se você pretende entrar aí na área de gestão, com certeza a empresa vai desenvolver algum tipo de teste para entender qual é o seu tipo de liderança e o seu formato e para onde que você precisa evoluir, tá? É muito legal. Vamos falar então aí das qualidades específicas, né, relacionadas à administração. A primeira que a gente tem, conhecer o que está sendo veiculado na mídia, né? Isso é muito importante. Quando a gente fala numa empresa, a gente tem que saber o que está lá fora. E eu sempre digo assim, não adianta a gente trabalhar aqui e ficar fechado no nosso mundo sem mostrar o que a gente faz. A gente tem que mostrar lá fora, né? Então a gente tem que procurar parceiros, trazer parceiros, levar para parceiros, fazer um movimento, isso é muito importante. O segundo item é participar de seminários e congressos com temas afins à administração. Isso é muito importante, né? Um MBA em gestão empresarial é uma coisa muito bem-vinda, né? Cursos aí específicos, até cursos livres sobre gestão de pessoas, isso é uma coisa que que é muito bem-vindo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, essa atualização e sempre procurar mais no mercado, né? Elaborar ou coordenar as atividades de marketing, assessoria de imprensa e relações públicas. Bom, isso nem todo mundo, né? A gente está falando de um público aqui que são alunos de engenharia e tecnólogos, né? Ai, professora, mas como que eu vou ter esse negócio de marketing? Com toda a certeza do mundo, você vai ser questionado sobre isso, né? Então, se você for um engenheiro ou tecnólogo de uma empresa, eles vão falar, o que que a gente pode fazer para o marketing? O marketing eficiente, ele sempre pergunta para a chefia, pergunta para os colaboradores e pergunta para todo mundo, como que você gostaria que fosse? Né? Então, você tem que saber responder de forma coerente, que tenha equilíbrio, que tenha gestão, que tenha direcionamento. Então, isso é bastante importante também, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho numa fala aí de Conrado, né? E é um Apude de Pimenta 2010. Para ser líder é preciso ter a capacidade de agregar pessoas e conduzi-las na mesma direção, lidando com suas emoções, destacando valores e acenando com o sucesso. É muito difícil a gente atingir, minha gente, essa parte com facilidade. Por quê? Primeiro, porque as pessoas são diferentes, né? Segundo, porque tem comportamentos e atitudes que às vezes não condizem com o que a empresa ou até a moral e a ética exigem, né? Então, imagina, a gente sempre se aproxima dos nossos próximos, né? Tem uma coisa muito clássica que a gente fala assim, não tem como você ser amigo de uma pessoa muito diferente de você, né? Quando tem que ter algum propósito em comum, tem que ter alguma coisa na vida em comum, tem que ter alguma coisa em comum, né? Aquele ditado que diz assim, ai, os diferentes se atraem. Será? Isso é uma coisa que você deve questionar. Né? A pessoa com quem você se relaciona emocionalmente, as pessoas com que você convive, os seus amigos, as pessoas que você tem mais proximidade, será que elas são realmente o seu oposto o tempo todo? Né? Óbvio que ninguém é igual a ninguém, nem a nossa digital é igual, né? Mas será que realmente é isso? Né? Então, essa coisa do agregar pessoas e conduzir essas pessoas na mesma direção é bastante complexo, né? Principalmente quando a gente trata de pessoas com culturas, com vivências, com educação completamente diferente, porque foram recebidas de pessoas diferentes, né? Então, esse é um grande desafio para a liderança, até chegar no sucesso, né, gente? É isso aí. E aí, para te ajudar nesse processo de liderança, a gente vai falar um pouquinho sobre um ciclo chamado PDCA, que isso é muito legal, né? Então, o que quer dizer a palavra PDCA? Para quem nunca ouviu falar, o P vem de planejar, que em inglês a gente fala que é plan, que é o que está em verdinho aí no círculo, né? O D vem de do, né? Que da tradução significa fazer, então por isso do D, né? E não F.
E aí depois a gente vem com o checar, que é a letra C, que é o check em inglês, e o agir, que é em action em inglês. Então, quando a gente escutar falar em ciclo PDCA, vocês vão ver que é uma das ferramentas que a gente mais utiliza quando a gente fala em liderança, né? A gente usa bastante outras também associadas ao PDCA. Então, você tem aqui o PDCA e tem uma outra, por exemplo, que é chamada de 5W2Hs, é uma que agrega, né? Tem várias aí que análise SWOT também agrega. Então, existem vários tipos de ferramentas que a gente usa para ela trazer o quê? Planejamento, para ela trazer ação, para ela trazer organização, para que a gente consiga fazer as ações. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aí, inclusive de uma brincadeira, para que você guarde bastante a história do PDCA, tá bom? Bom, primeiro, quando a gente fala em planejar, veja que ali nos quadradinhos do lado externo, ele fala assim, que planejar, eu vou focar o quê? Em localizar problema e estabelecer plano de ação. No segundo item, que fala sobre fazer, ele fala execução do plano e colocar o plano em prática. No terceiro item, ele vai falar, que é o checar, ele vai falar sobre verificar atingindo a meta e acompanhar indicadores. E o último item, que é o agir, que ele vai falar sobre ação corretiva no insucesso, padronizar e treinar no sucesso, tá? Então vamos pegar um exemplo para ser bem animado, para você não ficar aí, né? Ai, que eu tô com sono, então vamos ficar bem animado. O PDCA a gente usa para tudo na empresa. Então, eu posso usar o PDCA, então eu tenho um problema aqui no meu setor e a gente vai fazer um PDCA desse problema. Ah, eu estou com um problema na escala de horário da minha equipe. Então, vamos fazer o quê? PDCA. Então, a gente vai localizar o problema e vai entender aonde que está o problema. Depois a gente vai fazer uma execução do plano, colocar o plano em prática. Depois a gente vai verificar e atingir a meta para ver se deu certo e acompanhar o indicador. Não deu certo? Tem dois padrões, ou você recomeça ou você treina o pessoal e fala, ó, galera, deu muito certo, que legal, né? Então, o PDCA é uma ferramenta que eu peço que você guarde, porque é uma informação muito boa e eu garanto que você vai usar durante muitos anos na sua vida profissional, tá bom? Guarde esse nome aí, PDCA. Bom, vamos usar um exemplo bem didático, que eu acho que vai ser bem bacana para vocês e vocês vão gostar? Vamos supor que você queira arrumar um namorado ou uma namorada. Olha só a brincadeira. E é exatamente essa. Dá para fazer um PDCA, professora? Dá para fazer um PDCA. Então, vamos lá. Vamos primeiro planejar, né? Então, você quer arrumar um namorado ou uma namorada? Vamos localizar o problema. Por que você não tem um namorado e uma namorada? Bom, então vamos anotar. Anote aí o que você acha. Faça aí comigo. Pega uma folha de papel e coloque aí. Por que você, para localizar problemas, né? Então, eu posso te dar um exemplo. Ah, eu não arrumo um namorado e uma namorada porque eu tenho pouco tempo, porque eu não saio, porque eu não me relaciono com as pessoas, eu não gosto de ter nenhum tipo de relacionamento que eu não conheça ninguém. Estou dando vários exemplos, tá? Enfim, eu não tenho... Eu gostaria de arrumar um namorado ou uma namorada, mas eu não consigo por esses fatores. Beleza. Isso só foi um exemplo, hein, gente? Pelo amor de Deus, é só para vocês entenderem como a gente faz um PDCA. Lembrando que a gente está planejando. Agora a gente vai estabelecer um plano de ação. Bom, eu disse para vocês que eu não saio. Então, qual que é o plano de ação? Começar a sair. Outra coisa, eu não gosto de sair, né? Esse é o primeiro. Eu não conheço muita gente. Então, qual que é o outro? Estabelecer plano de ação. Começar a conhecer mais pessoas. Qual outro? Eu tenho pouco tempo. Então, estabelecer o plano de ação seria o quê? Achar algum tempo. Quanto? Precifique o tempo, né? Coloque quanto? 1 hora por semana, 2 horas por semana, eu vou sair para passear, né? E ali eu vou fazer o planejamento. Então, olha só. Então, a gente já estabeleceu o plano de ação, que a gente tem que começar a sair e que a gente tem que começar a fazer novas amizades. Beleza? Beleza. Agora a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer a execução do plano e colocar o plano em prática. Qual que é a execução do plano? Bom, agora a gente vai ver o quê? Eu vou começar a fazer caminhada, eu vou numa academia,
eu vou numa balada que eu gosto, de uma música que eu gosto muito, um tipo de música que eu gosto muito, vou levar meus amigos para eu também conhecer os amigos deles e conhecerem novas pessoas, e é isso que eu vou fazer, beleza? Foi para o plano, tá vendo? E agora você vai realmente colocar o plano em ação. Então você vai para a balada, você vai para a academia, você vai conhecer gente nova através dos seus amigos e assim por diante, tá? E aí agora a gente vai checar, agora a gente vai ver se deu certo ou não. E aí a gente vai verificar o atingimento da meta. Conseguimos atingir a meta? Vamos ver? Faz de conta que sim, que você conseguiu. E como você vai saber se você conseguiu? Ah, eu conheci uma pessoa, essa pessoa veio conversar comigo, a gente conversou bastante, né? A gente foi se conhecendo aos poucos, e aí ele me pediu em namoro. Olha que legal. E onde você conheceu esse cara? Ah, por exemplo, essa moça. Ah, na academia. Então, veja, o plano era ir para a academia. Então, eu conheci um rapaz ou uma moça lá, eu encontrei na academia, e olha que legal, eu encontrei, né? Então, agora é acompanhar os indicadores. O que é acompanhar os indicadores? Fazer com que o relacionamento dê certo, né? Então, conhecer o outro, ver se existe ali as características que você gosta na outra pessoa, tanto de personalidade, quanto física, como de comportamento, as atitudes. Agora, o namoro é o quê? É conhecer o outro, né? Então, agora a gente começou a entender o processo. E no último item, você vai para agir, ação corretiva no insucesso, né? Ou padronizar e treinar no sucesso. Então, como assim? Ah, o namoro está dando certo, o namoro está evoluindo, está indo super bem, nós vamos nos casar. Olha só que legal, está muito bom. Teve aí um ciclo de PDCA super eficiente. Ah, não, eu não gostei muito da pessoa, a gente não tem afinidade, a gente tem visão de mundo diferente, a gente tem sonhos diferentes, a gente não compartilha das mesmas ideias. Então, a gente vai fazer uma ação corretiva no insucesso. Qual é a ação? Terminar? Pode ser. Reconversar? Pode ser. Dar um tempo? Pode ser. Rever os conceitos de cada um? Pode ser. É isso que você vai analisar, tá certo? E aí, se você decidir não, eu vou terminar o namoro, a gente começa a PDCA tudo de novo. Olha que legal, gente. Então, assim, é óbvio que eu fiz uma brincadeira, né? Mas é a forma mais fácil de entender um PDCA aí para mostrar para vocês, né? E é exatamente isso que a gente faz na empresa, né? Agora eu vou usar o exemplo da empresa, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho escala de horário da minha equipe. E eu estou com problema de escala de horário, está encavalando, tem gente que está no horário, tem gente que está em outro, cada funcionário está uma bagunça. O que a gente vai fazer? Primeiro, planejar. Então, a gente vai localizar o problema e depois a gente vai estabelecer o plano de ação. Então, qual que é o problema? Por que a gente não está conseguindo fazer a alocação de horário desses funcionários? Bom, vamos analisar em volta. Pode ser que alguém não está passando a informação correta, pode ser que tem mais de uma informação chegando e a gente não está conseguindo compilar e conectar as informações. Pode ser também que a gente está com muito funcionário no mesmo horário e outros não estão. Então, eu tenho um gap no horário, tenho pouco funcionário aqui, muito funcionário aqui, né? Então, a gente vai ter que estabelecer um plano de ação. Tá. O que a gente vai fazer, então? Bom, o que a gente pode fazer? Primeiro, contar o número de funcionários que tem. Quantos funcionários tem no horário e quantos funcionários tem no outro? Tudo bem? Isso é primeiro. Tá, a gente consegue remanejar o pessoal? Não, não consegue, não. Então, a gente tem que colocar todo mundo nesses horários. Tem 10 no noturno e 5 no período da manhã. Então, vai ter que ser isso? Vai ter que ser isso. Então, a gente vai ter que ver o quê? Bom, a gente vai ter que aumentar, então, mais trabalho para esses que têm os 10, a gente vai ter que organizar melhor as salas, a gente vai ter que ampliar o número de mesas e cadeiras para eles trabalharem para esse período noturno, né? Então, esse é o plano, tudo bem? Agora, a gente vai fazer o quê? O fazer, o D, do do. Então, a gente vai executar o plano. Vamos lá, vamos reformar a sala, vamos colocar ar-condicionado, porque tem mais gente, tem que colocar mesa, cadeira, computador, dar condição de trabalho, de acessibilidade para todo mundo e ver se eles vão conseguir fazer todo esse serviço ali no setor deles, tá? Então, vamos colocar em prática, e é isso.
Feito isso, aí você vai ver a turma da manhã lá com 5 funcionários e a turma da noite com 10 funcionários. Para onde que a gente vai ver onde atingiu a meta de verdade? Onde tem mais funcionários. Mas é óbvio que eu também tenho que analisar o contexto do todo. Beleza, então vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos olhar o pessoal da manhã com 5, como ficou, e as 10. Os 10 a gente tem que ver se ficou tudo bem, se não ficou muito apertada a sala, né? Porque 5 cabe bem numa sala, 10 já é o dobro, outra história. Como que a gente faz? É isso, tá bom? E aí depois a gente vai para a ação corretiva. Então, se ficou bem os 10 funcionários, ótimo, parabéns, é isso aí, a gente vai manter esse processo. Não deu certo, ficou todo mundo apertado, vamos começar tudo de novo, vamos ver onde que a gente errou e recomeçar. Ficou bom assim? Então, o exercício para sua casa de hoje. Faça o exercício se você quer arrumar um namorado, uma namorada, anote tudo o que você quer de personalidade, de comportamento, tudo, e aí você faça ali o plano, né? Aonde que você quer chegar, tá? Se você já trabalha, você já tem algum emprego, um problema lá no seu emprego que precisa ser ajudado, né? Que precisa ser resolvido, faça também esse plano PDCA. Ah, tem outra coisa, professor, eu queria, por exemplo, comprar um carro, comprar uma casa. Por exemplo, eu ando de ônibus, eu gostaria muito de ter um carro. Vamos fazer um PDCA. Ah, eu moro de aluguel, eu queria ter uma casa. Vamos fazer um PDCA. Tá certo? Olha que legal. Isso é uma ferramenta que ajuda muita gente para tudo, tanto para a vida profissional como pessoal, e ela ajuda muito mesmo. Então, sugiro que você utilize, tá bom? E aqui a gente vai falar um pouquinho por que não se dá valor à negociação. Esse é um outro tema. Isso é uma coisa muito legal, porque existem 3 tipos de negociação. A ganha-ganha, eu ganho e você ganha. A ganha-perde, só eu ganho e você perde. E a perde-perde, todo mundo perde, eu e você. Então, quando a gente fala em negociação, não sei se você já tinha ouvido falar desses termos, né? Ganha-ganha, perde-ganha e perde-perde. Mas sempre um bom gestor, ele sempre tem que optar pelo ganha-ganha. Então, isso é imprescindível, é indispensável, é inegociável. E isso é uma coisa que as pessoas não dão tanto valor, né? Então, é muito importante que a gente sempre pense no valor da negociação. E aqui eu trouxe um slide que ele fala assim, ó, por que será que as pessoas não dão valor para a negociação, né? Porque elas não acreditam na relação da comunicação com o sucesso, consideram que o investimento na comunicação não produz retorno quantificável. E é verdade, né? Para você negociar, você tem que se comunicar, né? Se não se comunicar, como você vai vender um produto? Como que você vai vender um trabalho, né? Um produto, alguma coisa. E você, enquanto gestor, também, né? O gestor tem que ser um excelente negociador com a sua equipe. Subestimam sua abrangência, ou seja, consideram-a como habilidade técnica, localizada, parcial, individual e particular. Vocês já ouviram falar que assim, ó, vou dar um exemplo. Ah, tem gente que é bom de vender, eu não sou boa de vender, não. Eu não vendo nada, não consigo vender nada. Agora tem gente que nasce para vender. Isso é uma fala muito comum, né? E que não é verdade, né? A gente desenvolve sim. E eu já vou falar para você um pouquinho mais sobre isso. E também ela não entra como uma atividade estratégica, por exemplo, geral, coletiva, agregadora, organizadora, direcionadora. Então, quando a gente fala em negociação, ela tem que ser ganha-ganha, né? Então, tem que atender a todos de forma coletiva, ela tem que agregar, ela tem que organizar, tá? E evitar conflitos, né? Que preferem um pouco de indivíduos que preferem um pouco de acomodação. Então, tem muita gente que é muito acomodada, então prefere ficar no movimento acomodado. E esse movimento acomodado dificulta a negociação, né? Por quê? Porque se eu quero movimentar alguma coisa, eu vou ser obrigada a negociar o tempo todo. Veja na sua casa, analise na sua casa se você não tem que negociar o tempo todo. Se você tem filhos, analise se você não tem que negociar o tempo todo, né? Não estou dizendo chantagear, estou dizendo negociar. Analise também no seu trabalho, se você não tem que negociar o tempo todo. E quando a gente fala em negociação, a gente acha que é só para comprar algum produto. Ah, eu vou comprar a garrafinha d'água, olha. Ah, vou negociar, quem dá mais? 5, 10 ou 30? Não, né? Então é uma questão de quê? De negociação. E para a gente negociar, a gente tem que se comunicar, senão a gente não negocia. E eu vou dar uma dica, assim, muito bacana para você. A gente só vende aquilo que a gente acredita.
O que você acha sobre esse assunto? É verdade ou não? A gente vai falar um pouco disso na próxima aula, tá bom? Que a gente só vende aquilo que a gente acredita. E aí, o que a gente tem, né, quando a gente fala nessa questão de comunicação e de negociação? Hoje, a gente tem consumidor com mais acesso às informações e demanda de debate público, abre questões ambientais, econômicas, legais. Então, assim, aonde você vai, você tem processo de comunicação. Você não precisa ligar a televisão, né? Você entra no celular, você tem todo tipo de informação. Você está na rua, você tem informação. Aonde você vai, você tem informação. Antigamente, a gente tinha que ligar um rádio, ligar uma TV. Hoje não, né? No seu próprio smartphone, a sua própria Alexa, se você pedir para a sua Alexa, ela vai te dar as informações do dia, do ambiente, da economia, né, de como está o governo e assim por diante. Então, isso é uma coisa muito importante. É muito bom? Óbvio que é muito bom, né? E é sempre muito bem-vindo, mas que gera muito mais ruído, né? Dependendo da forma com que a gente reverbera essa informação. A comunicação em tempo real, fazendo com que as decisões tenham de ser tomadas mais rapidamente. Isso é um grande problema, né? Por quê? Porque o smartphone foi algo que realmente trouxe muita coisa boa para a gente, isso é inegável. Mas quando a gente fala em processo de comunicação, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Às vezes você está trabalhando, um colaborador seu pergunta um negócio, e você responde intempestivo, alguma coisa que não deveria ter. Lembra do filtro de osmose reversa? Você não usou o filtro. E aí, minha gente, o que a gente faz? Tem que pensar, né? Então, a gente vai aprender na próxima aula o exercício dos 10 segundos. Existe um outro exercício que eu falo que é o exercício da água. Eu vou ensinar vocês. Na gestão, é muito importante. É importante que às vezes a gente bata firme, é importante que a gente se pondere, é importante que a gente se posicione em alguns momentos. Às vezes você tem realmente um momento que as pessoas, opa, aí você tem que ajeitar, né? Ajeitar o processo. Mas é muito importante que a gente faça aí de uma forma assertiva, tá? E a comunicação em tempo real, a gente tem que fazer tudo muito rápido, né? Então, tome muito cuidado com isso. Pense antes, né? Antes de agir, antes de falar, antes de atuar. E tem um ditado que eu sempre digo: existem 3 verdades: a sua, a do outro e a verdade verdadeira. Então, analise sempre os pontos antes de tomar uma atitude rápida em tempo real. Uma expectativa de informações e explicações sobre a empresa por parte dos funcionários. Sempre, eu vou dizer uma coisa para vocês: não existe empresa perfeita. Não existe. Então, geralmente, quando a gente entra numa empresa, a gente fala assim, essa empresa tem isso, tem isso, tem isso. Não, lembra da história do copo meio cheio. Veja se você se identifica à empresa. Veja se você se identifica à missão, visão, valores que a gente falou lá passada, né? Porque às vezes a gente gera muita expectativa e às vezes não é nada daquilo que a gente esperava. Então, isso é muito importante, tá? Então, isso é uma coisa bem legal da gente falar também. Feedback. Vamos falar um pouquinho sobre feedback? A palavra feedback quer dizer retorno, tá? Então, o que a gente orienta? Que você, enquanto um bom gestor, faça um feedback com seus colaboradores pelo menos uma vez por ano, né? Então, ali você vai falar o quê? Você vai falar sobre metas, você vai falar sobre realização, né? Você vai falar sobre resultados, você vai falar da sua perspectiva em relação ao seu, a pessoa, né? A pessoa da sua equipe. Então, olha, né? Você vai falar tudo o que está acontecendo de forma clara, objetiva, né? E sem, de maneira nenhuma, humilhar a pessoa. Então, isso é uma coisa muito legal. Existem vários modelos de feedback, e eu vou dar aqui um que eu uso para vocês, que é bem legal. O feedback para o colaborador, eu sempre costumo, porque assim, a gente dá feedback no SAC, no serviço de atendimento ao cliente, a gente faz vários feedbacks, mas com a equipe da gente a gente não faz. Então, eu sempre costumo fazer, uma vez por ano, a cada 6 meses, eu sempre gosto de fazer, porque funciona muito, e isso faz com que as pessoas evoluam, ou não. Aí tá na mão de cada um evoluir ou não, né? Então, quando você for fazer um feedback, sempre comece um feedback falando assim: olha, você tem vários pontos positivos, você é comunicativo, você é proativo, você é motivado, você é uma pessoa gentil, é uma pessoa educada, né? Porém, tem alguns pontos que a gente precisa melhorar. Nunca fale ponto negativo, tá? Esse termo nunca use.
porque o sistema nervoso lê de forma diferente. Então, você fala, porém, existem algumas coisas que você precisa melhorar, você precisa ser mais analítico, você precisa ser mais assertivo, e eu estou aqui para te ajudar. Você topa? Podemos? Você tem interesse em melhorar nesses pontos? Sim. Então, quando que a gente pode ver essa melhoria? Eu vou te dar 6 meses de melhoria, pode ser? Pode, e assim vai, tá? Então, o feedback tem que ser uma coisa muito tranquila, né? E depende muito do gestor. Sempre vai ser tranquilo? Não, né? Mas é importante que você faça, beleza? E aqui a gente tem os pontos a serem levados em conta para a estratégia de comunicação. A gente tem que fazer uma comunicação interna com a instituição onde a gente trabalha, a comunicação externa, que são com os clientes, né, externos, os colaboradores que estão prestando serviço, que são os stakeholders que a gente falou e vamos falar um pouquinho mais. As assessorias e porta-voz, que é a imprensa, né? E as informações públicas. Então, a gente sempre vai estar trabalhando em cima dessas 4 vertentes quando a gente fala de comunicação empresarial. E aqui a gente tem as plataformas digitais. Como que a gente pode fazer comunicação? Meu Deus, e como que pode, né? São mídias institucionais, as intranets, que são as informações corporativas, os e-mails corporativos, as newsletters, que são os jornais, né, as cartas, os aplicativos de mensagem mobile, os canais de vídeo corporativo, redes sociais de empresas, né? Então, veja, hoje a gente tem uma sinapse, essa imagem que eu coloquei aí, na verdade é uma sinapse, para mostrar o quanto que a gente tem de comunicação hoje. E quais as que você está usando na sua vida profissional? A sua vida profissional também é importante, né? E é isso, pessoal. Brigadão pela aula de vocês. Desejo aí uma semana abençoada, que tenha muita luz, muito sucesso. Exercite o PDCA, exercite a melhoria da comunicação e da negociação. Até mais. Beijão.